Caríssimos e caríssimas, vamos para possivelmente o último vídeo dessa série. Eu sou o professor Daniel Ramos e vamos falar da doutrina ilustrada da Trindade. Como podem três pessoas ser um Deus? Uma pergunta que deixa muita gente perplexa. Não nos admiramos dessa estranheza, pois ao considerar a natureza interna do eterno Deus, estamos tratando de uma forma de existência muito diferente da nossa. Assim escreve o Dr. Peter Green. Suponhamos que houvesse um ser, uma espécie de anjo ou visitante do planeta Marte que nunca tivesse visto nenhum ser vivo. Quão difícil seria para ele compreender o fato do crescimento? Poderia talvez compreender que uma coisa pudesse aumentar de volume, por assim dizer, por acréscimo, como um montão de pedras se torna sempre maior ao serem nele colocadas outras pedras, mas seria dificuldade em compreender como uma coisa pudesse crescer, por assim dizer, de dentro e por si mesma. A ideia do crescimento seria para ele uma coisa muito difícil de ser compreendida, e se ele fosse orgulhoso, impaciente e sem vontade de aprender, é quase certo que não entenderia. Agora suponhamos que esse mesmo ser estranho, tendo aprendido algo acerca da vida e do crescimento, como se vê nas árvores, nas plantas, fosse apresentado a um fato novo, a saber, o da inteligência, como se manifesta nos animais de ordem superior. Quão difícil seria para ele compreender o significado do gosto e do desgosto, escolha e recusa, sabedoria e ignorância, se a vida já é difícil de entender, quanto mais o que é a mente? Aqui também seria necessário ser humilde, paciente e ter vontade de aprender para entender essas ideias. Mas no momento em que começasse a compreender o que significa a mente e como funciona, teria que procurar entender algo mais elevado que a mente, como a encontramos no ser humano. Aqui, outra vez enfrentaria ele algo novo, estranho e que não se explicaria por referência a coisa alguma que até então houvesse conhecido. Teria que ser cuidadoso, humilde, estar disposto a ser instruído. Ele então, o tal anjo ou visitante de Marte, como você queira, esperaria, e nós também faríamos bem em esperar que, ao passarmos de consideração da natureza do homem para a consideração da natureza de Deus, encontraremos algo novo. Mas existe um método pelo qual as verdades que estão além do alcance da razão ainda podem, até certo ponto, tornar-se perceptíveis a ela. Referimos-nos ao uso da ilustração ou da analogia. Porém, elas devem ser usadas com cuidado e não forçadamente. Toda comparação manca, disse um sábio da antiga Grécia. Até as melhores são imperfeitas e inadequadas. Elas podem ser comparadas a minúsculas lanternas elétricas que nos ajudam a enxergar algum tênue vislumbre da razão das verdades imensuráveis, vastas demais para serem perfeitamente compreendidas. Obtemos de três fontes as ilustrações: a natureza, a personalidade humana e as relações humanas. Vamos falar primeiro sobre a natureza. A natureza proporciona muitas analogias. Primeiro, a água é una, mas esta também é conhecida sob três formas: água, gelo, vapor. Há uma eletricidade, mas no bonde ela funciona sobre a mesma forma de movimento: luz, calor. Terceiro, o Sol é um, mas se manifesta como luz, calor e fogo. Quarto, quando São Patrício evangelizava os irlandeses, explicou a doutrina da Trindade usando o trevo, como ilustração. Quinto, é de conhecimento geral que todo raio de luz realmente se compõe de três raios. Primeiro, o actínico e o que é invisível. O segundo, o luminoso, que é visível. O terceiro, calorifério, que produz calor, o qual se sente, mas não se vê. Onde há esses três, ali há luz. Onde há luz, temos esses três. João, apóstolo, disse: Deus é luz. Deus, o Pai, é invisível.
Ele se tornou visível em seu Filho e opera no mundo por meio do Espírito, que é invisível, no entanto é eficaz. 6. 3 velas num quarto darão uma só luz. 7. O triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Tirai-lhe um lado e não é mais um triângulo. Onde há 3 ângulos, há um triângulo. Agora vamos para a parte B dessa explicação, a personalidade humana. Primeiro, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem é um e, no entanto, tripartido, constituído de espírito, alma e corpo. Segundo, o conhecimento humano assinala dimensões ou divisões da personalidade. Não temos sido cônscios, às vezes, de arrazoarmos como nós mesmos e de estarmos ouvindo a conversa. Eu falo comigo mesmo e me escuto falando comigo mesmo. C. Relacionamento. Deus é amor, primeiro, né? Ele realmente e eternamente ama. Ou poderíamos dizer que ele era eternamente amante. Mas o amor requer um objeto a ser amado. E sendo eterno, deve ter tido um objeto de amor eterno, a saber, o seu filho. O amante eterno e o amado eterno. O vínculo eterno e o caudal deste amor é o Espírito Santo. O nosso governo, é a segunda parte dessa explicação, é mas é constituído de 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo. E para finalizar, uma deliciosa interpretação é só olhar para o sol. 3 coisas: o fogo, como eu disse, o brilho e o calor. 3 coisas distintas, 3 coisas que traz um único sol. O calor não é o brilho não é o calor, o fogo, abre aspas, não é o calor nem o brilho. O sol sempre estava lá. E por que tem dia que a gente sente frio? Tem noites que não tem luz, mas a gente mal consegue dormir de tanto calor. Um único sol em 3 situações distintas, simultâneas, inseparáveis. O brilho, o Espírito Santo. A luz, Jesus Cristo. O brilho aí que eu estou falando é o calor, né? O calor, o Espírito Santo, corrigindo. A luz ou o brilho, né? Jesus Cristo e o ser, o Pai, o fogo. Deus abençoe sua vida. Qualquer consideração, por favor, coloque aqui embaixo. Como eu disse, eu uso o texto de Mayan Pirman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, da Editora Vida. Um belíssimo texto, meu livro de cabeceira depois da Bíblia. Beijo no coração.